vai dar quanto? 16. O que é essa diferença? É o N. O que é o N? É o número de nêutrons. O que vem a ser o número de nêutrons? Isonêutrons. Então ele vai ser o quê? Isótonos. Agora, outra definição e muito importante é isso aqui. O aluno tem vários problemas com carga. Porque às vezes você pensa em carga e pensa no teu dia a dia. Por exemplo, ali, ó, um átomo, quando se fala a palavra átomo, é sempre um sistema eletricamente neutro. O que é um sistema eletricamente neutro? Que o número de prótons é igual ao número de elétrons. Só que esse elemento pode perder elétrons ou ele pode receber elétrons, assumindo cargas. E quando ele perde ou quando ele recebe elétrons, ele se transforma no quê? Num íon. O que é um íon? É alguém que possui carga. Diferente de um átomo. Átomo não tem carga, é eletricamente neutro. Agora, quando ele perde elétrons, ele se transforma em o quê? Em cátion. Aí um aluno não tem essa complicação aí? Perder. Lembra da sua conta corrente? Se você perde dinheiro, tua conta corrente fica o quê? Negativa. Aí que o aluno perde a questão. Tem que pensar o contrário. Quando perde elétron, ele se transforma num cátion e sua carga tem que ser uma carga o quê? Positiva. Beleza? Um macetinho. Olha ali, ó. O que é um cátion? Se você passar um pouquinho mais o Tzinho, ó, não aparece o sinal de mais no T? Então, o que é o sinal de mais? É porque ele perdeu elétron. Agora, quando ele recebe elétrons, ele vai virar o quê? Um ânion. E o ânion tem carga o quê? Negativa. Então, são duas cargas importantíssimas que você tem que cuidar. A carga positiva é porque perdeu elétron. A carga negativa é que ganhou elétron. Antes perde, recebe, indiferente, ele se transforma no quê? Num íon. Beleza? Guardem isso. Agora, se eu tenho espécies com o mesmo número de elétrons, o que elas são? Isoeletrônicas. Podemos ver na tela, ó. Um elemento A, B, C, note que são todos elementos diferentes, porque 10, 14 e 12 são números diferentes, então prótons diferentes. 28, 27 e 30 também são diferentes, então eles não podem ser isóbaros. Se você fizer diferença, também não vai dar o mesmo número de nêutrons, então eles não podem ser isótopos, não podem ser isóbaros e não podem ser isótonos. Agora, 28 e 12, se ele é um sistema eletricamente neutro porque você não está vendo carga nele, quantos prótons ele tem? 12. Quantos elétrons ele vai ter que ter? 12 também. Guardem. Agora o elemento B, quantos prótons ele tem? Esqueça essa carga um pouquinho aqui em cima, ó. Não tem esse 2, beleza? Então quantos prótons vocês estão vendo aqui? 14. Se não tivesse essa carga, quantos elétrons ele teria que ter? 14. Mas o que significa a carga a mais? Que ele perde 2 elétrons. Então se ele tinha 14 e perdeu 2, quantos elétrons ele vai ter que ter? 12. Não é o mesmo número de elétrons do átomo A? Então se ele tem o mesmo número de elétrons, eles são o quê? Isoeletrônicos. Agora se você pegar C, o número atômico é quanto? 10. Esqueçam a carga. Quantos elétrons ele teria que ter? 10. Agora, o que significa essa carga menos 2 aqui? Essa carga menos 2 significa que ele ganhou 2 elétrons. Então, ele tinha 10. Ganhou 2, vai ficar com quanto? 12. Quantos elétrons tem o átomo A? Tem 12. Quantos elétrons tem a espécie íon B mais 2? 12. E quantos elétrons tem a espécie química C-2, que é um ânion? 12 também. 12, 12, 12. Se tem o mesmo número de elétrons, eles são o quê? Isoeletrônicos. Próximo modelo atômico é o modelo atômico de Niels Bohr. O que vem a ser o modelo atômico de Niels Bohr? Bom, na realidade ele é muito parecido com o de Rutherford. Na realidade, alguns até cientistas ou alguns livros trazem assim, modelo atômico de Rutherford-Bohr. Ou alguns apenas Bohr, beleza? Mas o que vem a ser? Bom, ele baseou-se no espectro do hidrogênio e na mecânica quântica de Planck, porque a física clássica não pode explicar mais o modelo atômico normal. Porque pensa o seguinte, na física, vocês já vão ter aula, ou já tiveram aula, vamos ver, o que acontece? Se você soltar uma bolinha, o que acontece com essa bolinha? Ela sai rolando eternamente ou ela para? Ela para. Porque segundo a física clássica, toda partícula em movimento ela tende a perder energia e parar. O modelo atômico de Rutherford não é um elétron girando ao redor do núcleo? Não é uma partícula em movimento? O que acontece com essa partícula? Teoricamente, ela teria que perder energia. E o que acontece com o núcleo que é positivo? Positivo com negativo? Ele ia atrair este elétron. E o que acontecia com a matéria? Ia desmoronar. Então não pode a física clássica explicar. Por isso que vem a mecânica quântica. Não se preocupe com isso, porque não vamos entrar em mecânica quântica em nenhum vestibular, a não ser que você vai entrar numa faculdade que tenha química, engenharia química, alguma coisa que você vai ter que estudar isso.
beleza? Mas não se preocupe com isso. Agora, dentro da definição do modelo atômico de Bohr, o que ele fez? Ele pegou o modelo atômico de Rutherford, que eram as eletrosferas, e dividiu essa eletrosfera. Em o quê? Em camadas. A figura pode dizer esta expressão, olha só, quantas são as camadas? São infinitas. Ah, mas professor, eu já vi que são até as 7 camadas. Não, as camadas são infinitas, mas para os elementos atuais e registrados numa tabela periódica, nós podemos estudar até quanto? Até a 7ª camada. Então, camada K, camada L, camada M, camada N, camada O, P, Q, R, S, T e assim vai embora. Que foram designados por números 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Beleza? A R vai ser qual? A 8ª camada. Beleza? Bom, dentro desse sistema do modelo atômico de Bohr, o que você tem que cuidar? A distribuição em camadas, que você pode observar que a energia das camadas aumentam quando se afasta do núcleo. Então, a camada K é a de menor energia e a camada Q é a de maior energia. Beleza? Agora, no modelo atômico de Bohr, nós podemos caracterizar o seguinte: 3 postulados. Quais são esses? O elétron está girando em uma camada, agora não é na eletrosfera, mas uma camada. Cada camada tem uma energia, só que o elétron gira nesta camada sem absorver nem liberar energia. A gente diz que ele está no seu estado estacionário. O que é um estado estacionário? Ele está girando na mesma camada com a mesma energia. Beleza? Segundo postulado, cada camada possui uma energia fixa e determinada, através de uma fórmula. Precisa saber a fórmula? Não precisa. Você precisa saber que cada camada possui uma energia. O terceiro postulado de Bohr é um dos mais importantes, que ele caracteriza o salto quântico. O que vem a ser um salto quântico? É o elétron sair de uma camada menos energética, K, por exemplo, para uma camada mais energética, por exemplo, a M, a N e assim por diante, mais afastado do núcleo. O desenho pode nos mostrar isto, ó. O núcleo e a eletrosfera. Então, o elétron está girando na primeira camada, por exemplo, uma camada de menor energia, ok? E ele recebe energia externa e salta para uma camada mais distante. Pode ser para a camada 2, para a camada 3, para a camada 4. Tem um limite? Tem, certo? Quanto que é esse limite? Não sei. Cada elemento tem a sua própria definição. Agora, se o elemento saltar da camada 1 e for para a camada 2, ao retornar, porque ele não pode ficar numa camada de maior energia eternamente, ele tende a voltar. E quando ele